Vamos acertar aqui a câmera para ver se fica melhor. Não ficar, porque eles tiram, eles usam meu tripé e mexem na regulagem, fica balançando. Bom, olá amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. Um momento, deixa eu ver se eu colocar em modo avião aqui. Prosseguindo, coloquei em modo avião para ver se a gente não seja interrompido nossa conversa. Meus irmãos, eu estava pensando no que falar. Ontem eu estava no culto e falando, Senhor, preciso gravar uma mensagem, uma palavra para amanhã, que eu vou falar. Eu tenho vários temas que vão vindo à mente, eu vou anotando, né? E às vezes eu esqueço deles. O tema da palavra que eu quero falar para vocês hoje é essa. Velho homem, às vezes ele volta. Bom, vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17, para nós termos uma luz pelo caminho onde vamos trilhar. Vamos lá. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, o velho homem já passou, mas às vezes ele volta. Alguém pergunta, mas irmão Marco, como que esse velho homem volta? Olha, o velho homem volta quando nós deixamos de cumprir com a nossa parte em relação a Deus. Deixamos de ter a nossa vida regada na obediência da sua palavra, na busca pelo conhecimento de Deus, na leitura bíblica, nas orações e na comunhão com o nosso próximo. E quando nós deixamos de praticar estas coisas, nós passamos a praticar as coisas que outrora praticávamos antes de aceitar a Cristo. E ao praticarmos essas coisas dentro da nossa mente, achamos que não tem problema nenhum. Então eu avalio por dois pontos aqui. Primeiro é o que eu falei, que é o descuido. A pessoa descuida das suas responsabilidades para consigo mesmo. Quando o servo de Deus deixa de cumprir a sua parte neste processo, ele está sendo irresponsável com ele mesmo. E, automaticamente, a sua irresponsabilidade pode respingar naqueles que estão à sua volta. De outra sorte, nós podemos também deixar ou permitir que o velho homem retorne em nós pela indução. Que é indução? Você estudou a partir da 8ª série, sempre já começa a falar sobre essa questão. A indução é uma coisa que um ímã magnético, que você põe tensão nele e ele atrai um prego, por exemplo, que é o exemplo mais prático que se tem na sala de aula. E nós somos induzidos a acreditar que para irmos para o céu não precisa disso tudo. Não precisa obedecer, não precisa ouvir o pastor, não precisa guardar a palavra, não precisa respeitar o próximo. Simplesmente é aceitar a Cristo como Salvador e pronto, está acabado. Não. Existe uma série de coisas que precisamos cumprir. Uma delas é o amor ao próximo. É a primeira delas. De todas as coisas que o ser humano deve praticar assim que ele passa a ser uma nova criatura, é o amor ao próximo. Mas o amor que eu estou dizendo aqui não é um amor para você ver o seu próximo cometendo torpeza e você abraçá-lo e dizer que está tudo bem, não. É você abrir os olhos dele. Porque se você ama o seu próximo, você vai dizer, olha, gosto de você, você é meu chegado ou minha chegada, mas isso que você está fazendo aí não é o correto, não. Isso é amor.
Então as pessoas confundem uma coisa com a outra, né? As pessoas, quando as pessoas estão num estado de infração ou de pecado, elas têm uma mania de dizer que falta amor em alguém. Isso é uma forma de camuflar o seu estado de vida ruim. Isso é uma forma de esconder as más ações. E acaba a pessoa ficando cega e não conseguindo enxergar que, de fato, ela precisa melhorar. O velho homem às vezes volta. Quando nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, do verso 22 a 24, olha o que está escrito. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Daí vai seguindo várias coisas que nós precisamos praticar para podermos estar na condição de um novo homem. Primeiro, verso 24, pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Não saia da vossa boca palavra nenhuma torpe, palavrões, palavras de baixo escalão, mas só o que for de boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É o Consolador que nos levará até o Pai. Toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Esse é o estado apresentado para aquele que aceita Cristo como Salvador. E ao aceitar a Cristo como Salvador, toda aquela armadura do velho homem cai pelo chão. Surge agora um novo homem em Cristo Jesus, praticando boas obras, cumprindo com a sua parte, assumindo as suas responsabilidades, perdoando, tendo paciência com o próximo, deixando a ira, deixando a mentira, deixando o engano. Então, por que o velho homem às vezes volta? Porque a pessoa volta a praticar as mesmas coisas que praticava antes de aceitar a Cristo. E passa a entender, alguém o induziu a entender que não tem problema essas coisas. E essa pessoa acredita nessa situação. E envereda-se por um caminho que o levará à perdição. Na verdade, o caminho que nos leva a Deus é um caminho de vida separada do pecado. E é aí que muitas pessoas se enganam. E passam a entender que a igreja é como se fosse uma prisão. E quando a pessoa passa a pensar dessa forma, ele não consegue enxergar as benevolências de Cristo. Ele passa a tratar, ele ou ela, passa a tratar as coisas de Deus como trata as coisas entre os homens. Deus não é o homem. Deus não é o homem para que minta. Não. Deus não é enganador. Deus não é aquele que fica arrumando atalhos para poder se defender. Não, ele não precisa disso. Nós que precisamos se acertar diante de Deus. Diz a Bíblia no livro de Hebreus que nós precisamos fazer veredas direitas para os nossos pés.
E isso não vem assim, não cai assim. Não. De pessoas que estão com seus braços cruzados. Não. Temos que buscar. O preguiçoso para passar fome. Então, é necessário o quê? O livro de Hebreus diz: fazei veredas direita. Então, o velho homem é aquele que está descrito também aqui no livro de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13, que diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Essa de pessoa convertida. O verso 14: mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja, há espírito faccioso. Aí há perturbação e toda obra é perversa. Essas coisas, elas permeiam a vida do velho homem. Mas o que é a sabedoria? Mas a sabedoria que vem do alto, verso 17, é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, quando o velho homem ele volta, nós mudamos o nosso pensamento em relação a Deus. Deixamos de pensar nas coisas lá de cima. Encaramos as coisas de maneira material e superficial. Deixamos de ter sentimento de Cristo. E quando nós deixamos de ter o sentimento de Cristo, nós cometemos erro. Porque nós vamos nos destruindo a nós mesmos e destruindo as pessoas que estão à nossa volta. Lá no juízo final, Deus vai cobrar a obra de cada um, inclusive as pessoas que nós induzimos contra a Deus e a sua palavra. Lá no dia do juízo final, diz a Bíblia que cada um dará conta das suas obras. Em qualquer era que aconteceu na face da terra. Então nada ficará impune naquele grande dia. Lá não é os tribunais aqui da terra que são comprados, que são aliciados, cooptados pelas maldades do coração dos homens. Não. Na justiça divina, tá errado mesmo. Lá o advogado que defende criminoso não será ouvido. Porque o advogado das nossas vidas agora é Cristo Jesus. Mas quando Deus fala assim, está terminado, e todos terão que comparecer ante o tribunal de Cristo, não haverá mais o papel do advogado. Haverá agora a sentença. E cada ser humano, ele vai dar conta das suas más obras. Das pessoas que são induzidas, que essa pessoa induziu também. Pensa bem, quando nós estamos caminhando para as mansões celestiais, praticando boas obras, de repente alguém nos induz e fala, rapaz, você não precisa disso, isso você não precisa. A pessoa de repente deixa de ser uma pessoa produtiva, trabalhadora na obra de Deus, entra por uma vereda escura, não produz mais, passa a pensar de maneira estranha, aí você acha que vai chegar naquele grande dia, isso vai ficar barato. No livro de Judas tem um retrato disso, das pessoas que não deixam os que querem entrar na casa de Deus e também colocam para fora, induz outros a saírem da casa de Deus. No livro de Judas diz isso. Isso eu não estou falando da congregação local. Eu estou falando em termos universais, porque não é só um lugar. A igreja não é só no lugar. A igreja é em todo mundo. E Satanás, ele usa os seus agentes em todos os lugares.
Então, cada homem ou mulher dará conta de si mesmo a Deus. Se ele fez boa obra ou ela fez boa obra, se fizeram boa obra, serão aceitos no céu. Mas Deus cobrará daqueles também que impediram outros de alcançar a salvação. Porque talvez quando nós olhamos para o pensamento humano não quer agradar a Deus, quer agradar a si próprio. Se você for analisar o ser humano em si próprio, tem muita gente aí querendo andar sem roupa, andar nu, tirar tudo, ficar pelado. Por quê? Isso é coisa do homem. Mas quando a palavra de Deus entra em nós sentimos que precisamos mudar de postura para agradar a santidade de Deus. E quando nós fazemos o oposto, nós estamos na condição do velho homem. E o velho homem traz a morte. E o velho homem traz a condenação eterna. Que nós, em Cristo Jesus, possamos ser um novo homem regenerado, reconciliado com Deus, para alcançarmos a nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos a conversar numa próxima. Eu não sintetizei muitas coisas aqui, só falei coisas primárias. Mas o velho homem, ele é capaz de fazer coisas terríveis, mesmo estando seguindo no caminho para a salvação. Que Deus abençoe a sua vida, mas que disso tudo nós possamos tirar um proveito, examinar a nós mesmos e falar, eu preciso melhorar aqui. Se eu olhar para mim, eu vou ver problemas. Se eu olhar para o próximo, também verei situações difíceis. Mas se nós olharmos para Cristo, encontraremos as respostas que queremos. Que Deus abençoe a todos. Voltamos a falar numa próxima oportunidade.